Se você é um predestinado, você vai sentir o desejo de ver esse vídeo inteiro. A gente pode perceber um pouquinho no vídeo anterior o quanto as ideias luteranas se alastraram, como a reforma luterana ela começou a ganhar espaço. É a partir de então, quando essa reforma protestante ganha espaços com essas ideias de Lutero, que surge outras perspectivas, trazendo também, corroborando com as ideias luteranas, mas trazendo talvez novas perspectivas e nuances que vão dar mais espaço e vão fazer com que a reforma protestante avance ainda mais. É aí que surge aquilo que a gente conhece por calvinismo. Hoje a gente vai falar sobre a reforma calvinista. Sua importância ela foi notória não só no cenário religioso, por assim dizer, mas também em todo o mundo. A reforma calvinista, apesar de que a reforma luterana também trouxe grandes impactos no mundo, talvez a reforma calvinista seja mais conhecida por ter invadido a sociedade, invadido o mundo e transformado alguns valores que até hoje são oriundos dessa forma de pensar. O impacto calvinista não foi maior nem menor do que o impacto luterano, mas talvez seja mais notório. A ideia aqui, a perspectiva desse vídeo, é para que a gente tente fazer um panorama histórico muito superficial da reforma protestante. Não estou aqui para defender pontos doutrinários, concordar ou discordar, mas só para fazer, de fato, um panorama histórico do que a reforma protestante promoveu naquele tempo em seu cenário. Calvino, ele estudou em Paris. Em Paris, Calvino, ele estudou latim, estudou teologia, e ele passou depois a se dedicar a estudar as leis em outras universidades. Sendo assim, Calvino era aquilo que a gente conhecia como o advogado, por assim dizer. Calvino nasceu em 1509 na França, e apesar de ter nascido na França, o seu lugar de atuação foi na Suíça, mais especificamente em uma cidade chamada Genebra. Apesar de alcançar grandes países, muitas regiões, assim como a gente viu que Lutero alcançou, Calvino ele teve ali a sua sede, o seu posto de combate, se assim a gente pode dizer, como ali na Suíça, mais especificamente em Genebra. É dali que as suas perspectivas vão invadir o mundo e até transformar o mundo. Em suma, quando a gente olha para as ideias calvinistas, apesar de algumas divergências em relação à ideia luterana, eles corroboravam muito naquilo que julgavam ser essencial. Apesar de não terem ali se encontrado, até talvez por conta da diferença de idade, Lutero era mais velho que Calvino, mas Calvino ele vem corroborando com tudo que Lutero opinou, com tudo que Lutero protestou. Por exemplo, Calvino, semelhantemente a Lutero, defendia o sacerdócio universal de todos os santos, negava aquela ideia de infalibilidade papal, de que o Papa não tinha erros, esse estilo de liderança, de governo que a Igreja Católica Apostólica Romana defendia, que Lutero tanto lutou. Calvino também era contra. Calvino era contra a ideia de purgatório, era contra, ele negava totalmente a necessidade do celibato do clero, como a Igreja Católica Apostólica Romana defendia. Assim como Lutero, Calvino ele manteve os mesmos dois sacramentos que Lutero também manteve, que é o batismo e a Santa Ceia, apesar de haver divergências em relação a como aconteceria essa Santa Ceia, isso é um assunto para outro momento, mas naquilo que julgavam ser essencial, eles corroboravam, que foi a ideia de haver apenas dois sacramentos, diferentemente da proposta da Igreja Católica Apostólica Romana naquele tempo. Ele concordava com a salvação pela graça, a justificação pela fé em Cristo Jesus, talvez um dos grandes pilares para Lutero, e Calvino corroborava com tudo isso. Em termos gerais, de modo geral, Calvino ele se apropriou e aceitou, corroborou, contribuiu com tudo que Lutero também asseverou. Entretanto, todavia, porém, a grande novidade, entre aspas, se assim a gente pode dizer, a grande novidade calvinista, da perspectiva teológica calvinista, que mudou não só o âmbito religioso, mas mudou também todo mundo e toda a sociedade da época, e não só hoje, está relacionada à área
da economia, a área econômica. É isso mesmo. Existem perspectivas calvinistas que Calvino deu início, que Calvino trouxe à tona, que impactaram a economia da época. E essas perspectivas, essa teologia calvinista com essa perspectiva, ela vai ajustar o rumo da história, ou ela vai mudar o rumo da história, entenda você como quiser, como essas perspectivas calvinistas, elas moveram a história em algum sentido no âmbito econômico, como em outros também. Mas a novidade calvinista fica bem detida à área econômica. A ênfase calvinista, da teologia calvinista, se dá muito na perspectiva de sempre exaltar a majestade de Deus, mais conhecido para eles, para os calvinistas, como a soberania de Deus. A ideia de que Deus está no controle de todas as situações. Apesar de que Lutero também concordava com essa ideia de soberania de Deus, é Calvino que dá ênfase a essa doutrina tão importante para os calvinistas. Os calvinistas, eles deram uma ênfase para a soberania de Deus que até o momento nenhuma perspectiva teológica havia dado. E a partir dessa ênfase na soberania de Deus que surge aquilo que o calvinismo defende como a doutrina da predestinação. E sendo oriundo da ideia da soberania de Deus, a predestinação faz total sentido para o calvinismo. Se Deus é soberano, ele tem o controle de todas as coisas. Deus pode, sabe, faz todas as coisas quando, como e da forma que desejar. Deus é soberano. Não existe nada comparado à soberania de Deus. Deus, ele está acima de tudo, todos, em todos os momentos, em todas as situações. Sempre esteve e sempre estará, tendo seus atributos, que são tantos que o fazem ser soberano. Seus atributos incomunicáveis, que são atributos que não podem ser atingidos pelo ser humano, por assim dizer, eles fazem de Deus, um ser soberano em todos os sentidos. É a partir daí que a ideia da predestinação para o calvinismo faz muito sentido, porque se existe um Deus soberano, a ideia da predestinação, ela afirma que Deus determinou todas as coisas. Deus sabe como tudo começou, como tudo vai acabar. Deus sabe como a pessoa, o indivíduo começou e como ele vai acabar. Sendo assim, a predestinação, em contextos de reforma, ela começa a ter sentido e fazer sentido quanto à vida dos indivíduos que adotavam o calvinismo, que criam nessa perspectiva. Agora, para o calvinismo, existia uma perspectiva acerca da predestinação da própria alma, a predestinação da salvação. Se Deus é soberano, segundo o que o calvinismo defende, Deus sabe se o indivíduo vai ser salvo ou se ele não vai ser salvo. Para Calvino, ninguém seria salvo pelas obras, mas para as obras. E logo, aquele que realiza boas obras, aquele que demonstra com evidência essas boas obras, ele é um predestinado. Sendo assim, quando se aplica isso na vida prática, naquele contexto de reforma, Calvino ele vai demonstrar com a sua perspectiva teológica que aquele que é salvo, aquele que é predestinado, ao decorrer do tempo da sua vida, ele pode ter evidências de que se de fato ele é predestinado. Quais seriam as evidências de que alguém era de fato uma pessoa predestinada? Aqueles que faziam boas obras, aqueles que cumpriam princípios e não negociavam valores conforme as escrituras. Sendo assim, isso vai começar a ser atrelado à área econômica, porque vai ser atrelado à área trabalhística. Porque aquele que é predestinado, ele gosta de trabalhar, ele gosta de andar conforme bons princípios, ele trabalha para cuidar da sua família, ele trabalha porque não quer simplesmente ficar vagando à toa sem ter uma utilidade. Então, logicamente, percebendo essa perspectiva
de que os predestinados, eles aderiam tantas coisas e aderiam essa ideia trabalhista, essa ideia de trabalhar e demonstrar e perceber que isso era uma evidência da sua salvação, isso chama a atenção de um grupo chamado os burgueses. Os burgueses eram bem diferentes daqueles que eram nobres. Lembra da nobreza que se aliou a Lutero? Os burgueses eram bem diferentes da nobreza. Os burgueses, apesar de até poderem ser mais ricos e poderosos do que os nobres, eles não tinham o mesmo status que os nobres tinham. E queriam ter esse status, queriam ter esse poder. Percebendo que a perspectiva calvinista, ela estimula o trabalho, ela estimula as pessoas a trabalharem, agora os burgueses veem na perspectiva calvinista um grande fator predominante para talvez cumprirem ali os seus planos. Logicamente, nós não podemos dizer que se o fato dos burgueses aderirem ao calvinismo foi simplesmente por um interesse, ou se foi algo genuíno, não podemos dizer e afirmar isso. Mas, historicamente falando, os burgueses viram no calvinismo uma teologia que, para o estilo de vida que eles viviam, fazia muito sentido, já que eles queriam crescer. Então existe uma teologia calvinista, existe um Deus que apoia aquilo que eles querem, que é o trabalho, que é o avanço profissional, que é a aquisição financeira, por assim dizer. É a partir de então que o calvinismo ele começa a se tornar muito comum em cenários onde burgueses estavam, na região onde a burguesia, de certa forma, vivia. O calvinismo ganhou muitos burgueses que aderiram a essa perspectiva. Agora então o calvinismo ele cresce, ele ganha espaço em um campo que é economicamente muito poderoso, que é o campo onde estão os burgueses. Outro fator muito predominante que a gente tem que falar acerca da reforma calvinista é que aquilo que se conhecia como a ética calvinista, que estimulava as pessoas a ter uma boa moralidade, a não negociar os seus valores, a cumprir os seus princípios com a sua comunidade, os seus cultos, por assim dizer. Então, essa ética calvinista, ela ganha espaço no meio dos burgueses. O calvinismo foi crescendo tanto, ganhou tanto espaço em diferentes regiões, que em outras regiões, apesar de seguir essa linha calvinista, e talvez isso se dá muito até pela forma como o próprio Calvino se comportava, que via um grande problema em o seu próprio nome se tornar uma espécie de religião. Ele era contra essa ideia de que as suas perspectivas deveriam ser chamadas calvinistas, sempre foi contra isso, mas não pôde lutar contra isso, porque ele propagou essas ideias. Então, em outras regiões, essa perspectiva calvinista ela ganhou outros nomes. Por exemplo, na França, os calvinistas foram conhecidos como os Huguenots. Quando você vai para a Escócia, conhecido como os presbiterianos. E quando você olha para a Inglaterra, um pouco mais adiante, os calvinistas são conhecidos como os puritanos. Calvino, em 1536, publicou ali a sua grande obra, As Institutas da Religião Cristã, livro que marcou talvez a sua maior obra, sua obra-prima, um vasto conteúdo de teologia expressando ali essas ideias. Publicou muitas coisas, mas talvez não, e com certeza, as Institutas da Religião Cristã foram aquilo que marcaram de fato ali a sua atuação, foi sua grande obra. Ele faleceu em 1564, ainda na mesma cidade, na Suíça, em Genebra. Sendo assim, a reforma calvinista, ela causa esse impacto econômico gigante. E a partir de agora, a gente vai, um pouquinho no próximo vídeo, falar sobre a reforma anglicana. Então fica ligado, eu espero ter te ajudado de alguma forma. Que Deus te abençoe.